Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Quero começar agradecendo a cada um que está aqui conectado conosco, fazendo parte desta nossa igreja virtual, um espaço abençoado onde nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que as bênçãos espirituais do alto alcancem a sua vida, a sua casa e a sua família. Meu nome é Walter e é uma alegria imensa poder compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Vamos abrir nossos corações e nossas mentes para uma passagem poderosa que se encontra no livro de Atos. No capítulo 12, é uma história que fala sobre perseguição, sobre fé inabalável e, acima do tudo, sobre o poder extraordinário da oração. É a história da libertação milagrosa do apóstolo Pedro. Naquela época, a igreja primitiva enfrentava um tempo de grande provação. O rei Herodes Agripa, e buscando agradar alguns líderes judeus, começou a perseguir violentamente os cristãos. A Bíblia nos conta que ele mandou prender alguns membros da igreja e, em sua crueldade, matou Tiago, o irmão de João, à espada. Ao ver que isso agradava seus opositores, ele foi além e mandou prender também a Pedro. Imaginem o cenário, a apreensão que tomou conta da comunidade cristã. Um de seus líderes, Tiago, havia sido executado. Agora Pedro, uma das colunas da igreja, estava na prisão, sob forte guarda, esperando o mesmo destino. Herodes planejava apresentá-lo ao povo, logo após a festa da Páscoa, provavelmente para uma execução pública. Pedro estava acorrentado entre dois soldados e havia sentinelas guardando a porta da prisão. Humanamente falando, a situação era impossível. Não havia esperança de fuga, não havia recurso legal que pudesse libertá-lo. Mas, enquanto Pedro estava na prisão, algo poderoso estava acontecendo do lado de fora. O versículo 5 de Atos 12 nos dá a chave de toda essa história. Ele diz: assim, Pedro era mantido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Prestem atenção nessas palavras. A igreja orava intensamente. Não era uma oração qualquer, uma reza decorada ou um pedido feito de forma superficial. Era uma oração fervorosa, contínua, uma súplica que subia aos céus com toda a força da fé daquela comunidade. Eles não se desesperaram, eles não tentaram organizar uma rebelião armada para libertar Pedro. Eles não confiaram na força humana ou em estratégias políticas. Eles recorreram à maior arma que um cristão possui, a oração. Eles se reuniram e clamaram ao único que poderia mudar aquela situação. Eles sabiam que quando o povo de Deus se une em oração, coisas extraordinárias acontecem. E foi exatamente o que ocorreu. Na noite anterior ao dia em que Herodes planejava executá-lo, Pedro estava dormindo. Isso já nos mostra a paz e a confiança que ele tinha em Deus, mesmo diante da morte iminente. De repente, uma luz forte brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. O anjo tocou no lado de Pedro, o despertou e disse: levante-se, depressa. No mesmo instante, as correntes caíram dos seus pulsos. Que cena maravilhosa! Onde a força de 16 soldados e as grossas paredes da prisão falharam, a oração da igreja prevaleceu. O poder de Deus se manifestou de forma gloriosa. O anjo então deu as instruções a Pedro: vista-se e calce as sandálias. E ele o fez. Coloque a capa e siga, disse o anjo. Pedro o seguiu para fora da prisão, passando pela primeira e pela segunda guarda. Ele ainda pensava que estava tendo uma visão.
Tudo parecia surreal. Eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e o portão se abriu para eles por si mesmo. Sozinho, eles saíram, e depois de andarem por uma rua, de repente, o anjo o deixou. Só então a ficha caiu para Pedro. Ele disse a si mesmo: agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Pedro, agora livre, foi direto para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas, orando. Vejam a conexão direta. Enquanto eles oravam, Deus agia. Pedro bateu a porta e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão feliz, tão cheia de alegria, que em vez de abrir a porta, correu para dentro para contar a todos que Pedro estava lá fora. E aqui vemos um detalhe interessante e até cômico da nossa natureza humana. A resposta deles foi: você está louca! Eles estavam orando pela libertação de Pedro. Mas quando a resposta à oração bateu à sua porta, eles não conseguiram acreditar. Eles disseram que devia ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando finalmente abriram a porta e o viram, ficaram maravilhados, atônitos. Essa história, meus irmãos, é um lembrete poderoso para nós hoje. Quantas vezes nos encontramos em prisões? Talvez não uma prisão literal com grades de ferro, mas prisões emocionais, financeiras, prisões de relacionamentos quebrados, de enfermidades, de vícios, de medo e ansiedade, situações que aos nossos olhos parecem impossíveis de resolver. O que fazemos nessas horas? Confiamos na nossa própria força? Ou fazemos como a igreja primitiva e oramos intensamente a Deus? A mesma força que abriu as portas da prisão para Pedro está disponível para nós hoje. O poder da oração não diminuiu. Deus continua sendo o mesmo Deus que ouve e responde ao clamor do seu povo. A oração move o braço de Deus, ela conecta o nosso impossível com o possível de Deus. Ela derruba muralhas, quebra correntes e abre portas que ninguém pode fechar. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e, como os irmãos na casa de Maria, já esteja começando a duvidar. Não desista. Continue orando intensamente. Continue batendo a porta dos céus. A libertação de Pedro não foi apenas um livramento físico, mas uma demonstração do poder soberano de Deus sobre os poderes deste mundo. Herodes, com todo o seu exército e autoridade, não pôde impedir o plano de Deus. A oração da igreja foi mais poderosa que o decreto de um rei. Portanto, eu te encorajo hoje. Qual é a sua prisão? Qual é o seu Herodes? Entregue isso nas mãos de Deus em oração. Junte-se a outros irmãos. Orem uns pelos outros, porque há um poder especial na oração coletiva. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Que a história de Pedro fortaleça a nossa fé e nos motive a ser um povo de oração. Uma igreja que ora intensamente é uma igreja que vê milagres acontecerem. Vamos crer que as correntes podem cair, que os portões de ferro podem se abrir e que a libertação está a caminho, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Obrigado por me acompanharem nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.